Tu estás aqui, digno de louvor, digno de adoração. Toca-nos essa noite, toca-nos essa noite, como a primeira vez, arde outra vez, faz de novo em nós. Diga assim: faz em mim. Fala: faz em mim, como na primeira vez. Me lança, Senhor, aos teus pés. Queima, Espírito Santo de Deus, fogo da tua presença. Arde, Santo Espírito. Purifica-nos, limpa-nos. Ó Jesus, precisamos de Ti, somos dependentes de Ti, carentes da Sua misericórdia. Sim, Jesus, Te adoramos. Você pode aplaudir o Senhor. Aplauda o Senhor. Aleluia. Amém. De Glauco. Aleluia. Você está feliz? Então olha para essa pessoa que está do seu lado e diz assim: você está no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa. E quando esse culto terminar, espera um pouquinho, vocês não jantaram? E quando esse culto terminar, o seu cálice vai transbordar. Se você crê nisso, celebra o Senhor aí. Salmo 122, verso 1 diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não é à toa que você está aqui hoje. Não é à toa que você veio para esse culto maravilhoso. Você não veio aqui porque a igreja é cheia, mas é agradável. Você não veio aqui porque a cadeira é confortável. Você não veio aqui apenas porque o pastor Leandro e a pastora Denise são gente boa, são ungidos pelo Espírito Santo. Você veio aqui porque o Espírito Santo te escolheu. Amém. Ele te elegeu nele antes da fundação do mundo e disse a você: venha, na minha casa tem festa e você é convidado. Amém? Amém, muito bem, vamos orar aqui pelos pedidos de oração que nós temos aqui nessa caixa. Esse culto hoje vai ser poderoso. Se você crê nisso, senta na cadeira, se segura, porque o chão vai tremer. Amém? Enquanto estava orando ali, eu sentia claramente, eu não sei qual que é o seu problema, mas tem gente aqui hoje que veio para ser curado, tem gente aqui hoje que veio para ser libertado, e eu tenho certeza que você vai sair daqui realizado hoje. Amém? Quando a gente lê na Bíblia assim, a cada dia, quando Jesus nos ensinou isso, né? A cada dia basta o seu mal, não vos preocupeis com o amanhã. Não é porque Jesus vai estar lá no amanhã para te socorrer. O amanhã já está nele. Então você não tem que se preocupar, porque o amanhã só existe nele, a partir dele. Então quando você chegar lá, ele já está lá. Ele já está lá amanhã, depois de amanhã, já está lá no mês de março, já está te esperando lá. Amém? Vamos orar então. Pai amado, Deus poderoso, nós te agradecemos pela oportunidade de estar na sua casa, Senhor, cultuando o teu poderoso nome, sentindo a tua presença. Senhor, aqui estão os pedidos que os teus filhos depositaram. Pai, são muitas as necessidades, são muitos os pedidos que aqui estão. Nós não os conhecemos, Pai, porque é dado a Ti conhecer o coração de cada um que aqui depositou a sua esperança. Ah, Deus, o Senhor não é um Deus que trabalha com expectativa humana. O Senhor é um Deus que gera tudo em Ti e depois derrama sobre nós. Pai, derrama sobre cada pedido aqui exposto o Teu amor, a Tua bênção, a Tua graça, o Teu favor. Olha para cada necessidade. Alcança cada uma das famílias aqui representadas. Alcança cada um dos sonhos aqui depositados. Alcança, Senhor, cada um dos pedidos que aqui foram colocados.
e realiza conforme a tua vontade, para a honra e glória do teu poderoso nome. Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Recadinho da semana. Deixa eu pegar aqui, para não escapar nenhum. Domingo, celebração da família às 10 horas. Todos os senhores e as senhoras estão intimados a estarem aqui novamente, em nome de Jesus. Meus queridos, quem tiver sentido no seu coração o desejo de se batizar, nós estamos fazendo as novas inscrições para o próximo batismo, que será ali em março, ali já, está ali já. Depois da próxima semana já é março, nós teremos o primeiro batismo de 2023, você não pode perder. Se você ainda não é batizado, nós queremos a oportunidade de, através da vida do nosso pastor, descer você às águas e te abençoar, amém? Aproveita enquanto você ainda está vivo, que se você morrer sem batizar, o problema é seu, amém? Outro recado, dia 24 e 25 de fevereiro agora, de fevereiro agora, só pode ser agora, né? Dia 24 e 25 de fevereiro, nós teremos o Revisão de Vida. Revisão de Vida, para quem não sabe, é um grande encontro que você vai ter com o Espírito Santo. Alguém aqui quer se encontrar com o Espírito Santo? Muito bom. Então, se você quer participar do Revisão de Vidas, procure aqui, ou a mim, ou a Ana, ou ao pastor Fausto, ou a Gabi, ou a Eri, qualquer um de nós, ou o Gabriel, ou a pastora Denise. Dá o seu nome, a gente vai explicar para você como é para participar. Garanto para você que não dói, e você vai sair daqui mais cheio do que você entrou. Amém? Dia 24 e 25, então, serão 2 dias de ministração, mas nesses 2 dias vai ter coffee break, você não precisa se preocupar, não posso não, que eu fico com fome, não, fica tranquilo, arruma alguém para deixar as crianças, ou traz as crianças, porque vai ter salinha também, e vai sair todo mundo aqui abençoado, amém? Pastor Leandro. Tá ali. Obrigado. Aleluia, amém, glória a Deus. Quantos estão felizes por estar na casa de Deus nessa madrugada? Já estou pensando que é o sexta-feira, nessa noite, estudando a palavra desde a madrugada e passando o dia pensando, e aí as ideias ficam meio atrapalhadas, mas é assim mesmo. E nós temos o costume do nosso culto mais forte ser o culto de domingo de manhã, se bem que está invertendo esse negócio. Eu estou vendo que já vai mudar para a quarta profética, o nosso culto principal, né? É o culto, meus amados, que você está cansado, que você trabalhou, que você durante o dia se dedicou, e aí você chega aqui para esse culto, às vezes não com a mesma cabeça que de repente você teria num culto que você acabou de acordar, que está tudo fresquinho, não recebeu nada, o sistema límbico foi todo resetado, e você de repente está aí cheio de coisas na cabeça, meu Deus, chega em casa, tem que fazer aquilo, e amanhã ainda é um pré do feriado e tal. Então saiba que Deus valoriza isso, Deus valoriza o nosso esforço, Deus valoriza o sacrifício no altar. Cada vez que você coloca a sua vida no altar de Deus, você está dizendo para Deus que você morre. Porque altar não é lugar de vida, altar é lugar de morte. Altar é lugar de sacrifício. Então, cada vez que você chega dizendo aqui que você coloca a sua vida no altar de Deus, você está morrendo para que a vida dele entre em você. E as coisas começam a acontecer. Amém? Amados, vamos para as partes dos dízimos e das ofertas. Abra sua palavra no livro de Hebreus, no capítulo 7. Hebreus 7, o versículo 7, se eu não me engano. Pode colocar, por favor, Glauco, Tem ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão,
vento. Aí, 7. Ora, Hebreus 7:7. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Estamos falando da nova aliança. Estamos falando da dispensação da graça, do período em que nós vivemos, período neotestamentário. Amém? A Bíblia é dividida no período veterotestamentário, neotestamentário, ok? Então nós temos uma dispensação da lei, nós temos uma dispensação que é antes da lei, depois veio a lei, todas no Velho Testamento, e depois a dispensação da graça, quando Jesus morreu e nos entregou esse livre acesso ao Pai, e ao período neotestamentário. Hebreus se encaixa nesse período. Sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Aqui certamente tomam dízimos homens que morrem. Está falando que quando a pessoa ia ao templo e entregava os dízimos na mão dos sacerdotes. Então, aqui tomam os dízimos os homens que morrem. Ali, porém, aquele de que se testifica que vive, fala a respeito de Jesus. Aquele que se testifica que vive, que ressuscitou, que morreu por nós e ressuscitou para nós. Abraão, tendo a prefiguração de um sumo sacerdote, ou melhor, de um sacerdote na terra, a imagem e semelhança de Cristo, não encontrando um sacerdócio maior do que ele, que é o Melquisedeque, lhe entregou o dízimo. Olha o que ele vai dizer. E para assim dizer que por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos. O que acontecia? A tribo de Levi recebia todos os dízimos. A tribo de Levi eram aqueles que eram responsáveis por todo o serviço no templo. Não era apenas, o pessoal pensa, Levi eram os levitas, então os levitas cantavam. A grande maioria, 80% dos levitas eram da tribo de Judá, que significa louvor, não era nem da tribo de Levi. Os levitas, eles trabalhavam no templo, eles limpavam, eles ficavam na porta. Por isso que os dízimos sem ser dos levitas, os outros eram para estrangeiros, cantores, porteiros, eram para pessoas que faziam parte, órfãos, viúvas, faziam parte de uma casta mais pobre, de um povo mais necessitado. Mas a primazia era dos descendentes de Arão, os da tribo de Levi. E aí diz, porque ainda, e para assim dizer, pode voltar, e para assim dizer, por meio de Abraão, até Levi recebe dízimos, que recebe dízimos, pagou os dízimos, ou seja, até eles pagavam. Porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando, lembra que eu falei? Melquisedeque lhe saiu ao encontro. Quando Melquisedeque, a prefiguração daquele que haveria de vir, porque aqui Jesus não tinha nascido ainda, saiu ao encontro, Abraão reconheceu nele um sacerdócio maior. E é por isso que lá no começo você leu, porque o maior abençoa o menor, e o menor é abençoado pelo maior. Então ele lhe entregou. A entrega dos dízimos e das ofertas, ela passa pelo período que é pré-lei, ela passa pela lei, e ela vai perpassando a lei até chegar no período da graça. E aí você me diz assim, mas pastor, então, se tudo começou antes da lei, e na lei continuou, e a graça, ela me liberta de todo o período levítico, o porquê dar esses 10% de dízimo? A graça é tão superabundante, que na lei, o dízimo
era o máximo que alguém poderia fazer. Era uma regra. Então ele daria. Mas na graça, o dízimo é o mínimo que eu posso fazer. Na lei, o dízimo era o meu ponto de chegada. Na graça, o dízimo é o meu ponto de partida, porque ela é superabundante. Na lei, havia uma equação matemática correta. Na graça, Deus é fiel para fazer muito mais além daquilo que eu peço, além daquilo que eu penso, além daquilo que eu sonho, segundo o poder que opera em nós. Então quando alguém vem assim, mas será que eu devo dar? Dê com o coração alegre, sabendo que é o mínimo que você pode fazer. Esses dias eu estava estudando sobre isso, e eu vi que na Europa, por exemplo, na Alemanha, você sabia que o dízimo já vem descontado em folha? Já vem descontado na tua folha, no teu trabalho, não interessa, você vai para a diocese mais próxima da sua casa. Na Alemanha. E muitos lugares da Europa é assim. Se você quiser tirar, você tem que entrar com um recurso, entra, aí eles tiram. Mas normalmente o seu dízimo já é descontado em folha. Assim como os impostos que você paga aqui no Brasil, o pessoal pensa, né? Ganhou aquele salário. É que a gente é preguiçoso, irmãos. Vai olhar o tanto de desconto que tem em folha. Quem é empresário sabe, Glauco, tanto que desconto, não é? Desconta para ir para o FGTS, desconta para ir para não sei o quê, desconta para ir de INSS, desconta um monte de coisa. Aí você diz, eu recebi isso. Olha o quanto você paga. Aí a gente diz assim, mas para Deus a gente paga sem olhar e nem acha ruim para o governo. Mas para Deus a gente faz bico. Amados, sejam fiéis com Deus. Amém? Pai, eu te agradeço por cada dizimista dessa noite, por cada dízimo, por cada oferta. Louvo o teu santo nome. E te peço, ó Pai, no nome de Jesus, abençoa os teus filhos. Libera sobre eles, ó Senhor Deus, o fator transbordante. No nome de Jesus. Que toda oferta encontre, ó Senhor Deus, a terra, ó Pai, fértil. Encontre o adubo necessário. Encontre, ó Senhor Deus, a chuva para regar. E que cada semente cresça e dê muitos frutos. Assim eu te peço e já te agradeço, no nome de Jesus. Amém, amém. Você pode ofertar ou no envelope ou pelo Pix, está ali o QR Code. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de João, no capítulo 4, no versículo 35. Vocês estão escutando bem? Amém? 4:35. Diz assim a palavra do Senhor: não dizeis vós que ainda há 4 meses até que a ceifa aconteça? Eis que vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a colheita. Diga assim, levantar os olhos. Visão. Isaías 40. No versículo 26, diz assim: levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou as coisas. 40:26. Foi aquele que fez sair o exército delas e o seu número. Eles a chama a todas pelos seus nomes, e por causa da grandeza das suas forças, e porquanto é forte em poder, nenhuma delas faltará. Olha o que ele diz: levantai os vossos olhos. 1 Crônicas, capítulo 12, no versículo 32, diz assim:
E os filhos de Issacar, 200 dos seus chefes, destros no conhecimento dos tempos, para saberem o que Israel deveria fazer. E todos os seus irmãos seguiam as suas ordens. Amados, tempo, a palavra no hebraico é moedim. Moedim não é apenas um tempo cronológico a ser compreendido. Moedim é uma estação. Moed vem de tempo, moedim, tempos. São estações que precisamos entender. Existem dias que você está bem, existem dias que você não está tão bem. É preciso entender o tempo. Existem períodos, parece que as coisas vão romper, vão crescer, e você saca que é o feeling do momento, para que você tenha esse start em vista, consiga, dê aquela arrancada. Agora existem tempos que você diz assim: eu vou colocar o pé no freio. Às vezes você está viajando. Aqui não acontece muito isso, a não ser em algumas épocas do ano, mas em qualquer lugar do Sudeste, você pode se preparar. Por mais sol que esteja, de repente, 1 horinha do dia vai cair aquele sereninho. Se você estiver na Terra da Garoa, São Paulo, ou se você estiver no Belém do Pará, que chove todo dia, você sabe disso. Então, o seu pneu não está com aquelas condições todas, mas para um tempo bom você acelera. Agora, quando começa a serenar, você maneira, tira o pé do acelerador, porque você não pode pisar tão forte no freio. Sabe o que se chama isso? Discernir o tempo. Discernir o momento. Entender o tempo de avançar, o tempo de parar, o tempo de pisar o pé. Tempo, a palavra de Deus nos diz no livro de Eclesiastes que há tempo para todas as coisas. Há tempo que você se recolhe, e esse tempo é rápido. Por quê? Porque você precisa discernir o tempo de sair desse recolhimento e ir com tudo o que Deus tem para você. Salomão falando para sua noiva Sulamita, e eu vejo Cristo falando para a igreja, ele diz: ó noiva minha, amada, formosa, levanta-te e vem. Já se ouve a voz das rolas, já se ouve a voz dos pombos, já as nossas vinhas exalam em flor, a figueira já dá o seu fruto, o inverno já passou. Ele está falando de tempo de se colher, ele está falando em um tempo de alegria, ele está falando em um tempo que as rolas, as aves cantam. Aí ele diz que o inverno já passou, a frieza espiritual foi embora. Ele está falando que não é tempo mais de ficar na cama recolhido, ele está dizendo que não é tempo de ficar embaixo da coberta dizendo quando é que isso aqui vai acabar. Aí ele termina esse período dizendo: o tempo de cantar chegou. Irmãos, eu não sei o período que você está vivendo, mas o tempo de cantar na sua vida já chegou. Só agradeça, bata palma assim com força e diga: eu vou cantar o hino da vitória. Ele não diz que chegará, ele diz já chegou. Aí a voz dela, em resposta a ele, diz: mas as raposinhas fazem mal às vinhas, apanhai as raposinhas. Uma mente cauterizada que não consegue enxergar o tempo de crescer, só ver aquilo que é negativo. Ele não falou em raposinha, mas ela diz, isso está no livro de Cantares, no capítulo 2, do versículo 10 em diante, você encontra essa história. Discernir os tempos. Alvin Toffler, no ano 70, ele olhou para os painéis de LED e ele disse: estamos chegando em um tempo de escravidão. Isso nos anos 70. Os aparelhos serão reduzidos e seremos escravos, perderemos a nossa liberdade através dos aparelhos. Hoje, todo mundo tem um aparelhinho com uma telinha de LED na mão, em que você filma tudo e é filmado por todos. No ano 70, na década de 70, esse homem viu o futuro. Agora em nós há um espírito, que é o espírito
Espírito Santo de Deus, que cria todas as coisas, que sabe todas as coisas, que pode todas as coisas. Irmãos, entenda, a Bíblia diz, aqui no livro de 1 Crônicas, no capítulo 12, no versículo 32, que os filhos de Issacar, os 200 dos seus chefes, destros nos conhecimento dos tempos, destros, sábios, no conhecimento dos tempos. Eles discerniam, sabiam o tempo em que as coisas iriam acontecer, para saberem o que Israel deveria fazer, e todos os seus irmãos seguiam as suas ordens. Deus quer levantar uma igreja corajosa, homens e mulheres que dentro das suas casas saibam agir em situações difíceis, seja com a esposa, com o marido, com o filho, com a filha, seja no trabalho. Irmão, esse espírito que repousava, espírito de sabedoria, que apenas vinha sobre algumas pessoas, hoje reside de maneira permanente dentro de você. Ele é o seu amigo, ele é o seu professor, ele é o seu consolador, ele é aquele que te exorta, ele é aquele que te edifica, ele é aquele que aponta aquilo que há de mais podre dentro de você, mas ele diz: ainda há luz aí, deixa eu queimar, deixa eu soprar essa luz, que aquilo que é podre vai apagar. Por quê? Porque a luz dissipa as trevas, e as trevas não prevalecem aonde tem luz. É desse jeito. O Espírito Santo faz isso. Walt Disney viu o tempo à sua frente. Steve Jobs viu o tempo à sua frente. Steve Jobs disse: as pessoas não sabem o que querem até você mostrar a elas o que elas precisam ter. A igreja é assim, o mundo está perdido, irmão. O mundo não sabe o que quer. Está entrando uma das festas mais diabólicas aqui. Pastor, o senhor vai falar sobre festa do mundo? O senhor sempre fala isso. Irmão, eu vou falar o quê? Quantos jovens vão sair de casa e não vão voltar? Que é isso, pastor? Está rogando praga? Todo ano é a mesma coisa, não precisa eu falar não. Eu vou interceder para que isso diminua, não aconteça por uma intervenção divina. Glória a Deus. Mas uma festa aonde os deuses Bacos e Dionisíacos são adorados, você quer que o que aconteça? Ora, se eu brincar com fogo, eu me queimo. Se eu mergulhar na piscina e trancar minha respiração e não subir, eu vou morrer afogado. Não tem o que explicar. E nessas festas está todo mundo perdido. Quem beijar mais pode mais, quem ficar mais pode mais, quem beber mais e entrar em mais overdoses vai ser o mais fera, o cara, o mais destemido, é o que tira a roupa na frente de todo mundo e faz aquilo. Esse aí, ó. O mundo está assim. E nós somos os incorretos, politicamente incorreto. Nós somos os caretas, mas não tem problema não. Ei, deixa eu te falar. Quando você vai comprar as coisas no mercado, o Espírito Santo está falando aqui, irmãos. Aleluia. Vai dar nem para pregar. Primeira coisa, deixa Deus fazer. Quando você vai comprar no mercado as coisas, você se preocupa com o preço do sal? Quem que se preocupa com o preço do sal, irmão? Se for doar comida aqui para a igreja, arroz, feijão, cesta básica e tal, nem se preocupe com o sal não, irmão. Não se preocupa com o sal não. Agora, nem que seja um pouquinho na comida para dar o sabor, tem que ter, né? Até para quem tem pressão alta, logicamente você dosa, você bota muito menos, mas tem que ter. Se é rosa, se é do Himalaia, se é sal negro, se é da Macedônia, se é sei lá, tem que ter. Mas ninguém dá valor para o sal. O mundo não dá valor para a igreja não, irmão. O mundo não dá valor para a gente não. Mas se tirar a gente desse mundo, o mundo fica sem gosto. O mundo pode até não dar valor para a igreja, mas se a igreja sair do mundo,
acabou-se aqui. Fica sem gosto. Somos nós que temperamos. É por isso que quando Jesus voltar e tirar a igreja da terra, haverá desespero. Cadê aquele povo? Cadê aquele povo que canta? Cadê aquele povo? A igreja que, apesar de nós não darmos valor, mas sempre quando estava aberta, nunca negou uma oração, nunca negou uma cesta básica tendo, nunca negou um abraço, nunca negou um momento de aconselhamento. Cadê? Discernir nos tempos. É tempo de avançarmos. É tempo de você entender que Deus quer usar você. Você pode até não impedir que esse mundo apodreça de vez, mas você pode retardar esse período de putrefação, porque o sal faz isso. Agora, para isso, tem que parar de ficar olhando só para você. Levantai os vossos olhos. Olha o que Jesus está dizendo. Vocês não olham para os samaritanos? Nem os discípulos olhavam. Ninguém olhava. Esse povo, tudo traíra, mistura de gentil com judeu. Esse povo não presta. Levanta os vossos olhos, porque a colheita vem dali. A colheita vem dali. Tem gente que a gente olha e diz assim: não tem jeito. Isso aí, pastor, eu chamo para a igreja. Ei, levante os olhos. Para de olhar para você. Para de olhar. Ah, mas ele só me dá resposta mal criada. Mas ele só me envergonha. Você não está aqui para ganhar reputação. Reputação é aquilo que os outros reputam de você. É a ação reputada de outrem em sua direção. Com Jesus não tem reputação. Com Jesus tem integridade. Reputação é a opinião dos outros a seu respeito. Integridade é a opinião de Deus a seu respeito. Olha a reputação de Jesus. A reputação de Jesus: comia e bebia com bebuns, com pecadores. Comece o livro de Lucas no capítulo 15, que você vai ver isso. Essa era a fama. Chamavam ele de endemoniado, que expulsava demônio pelo principal dos demônios. Essa era a fama de Jesus. E se falaram isso dele, que não vão falar de nós? Irmãos, entenda. Nós estamos aqui por espetáculo dessa terra, mas somos nós que damos o sabor. O apóstolo Paulo diz isso. Ele usa a palavra teatron, espetáculo, porque eles eram lançados no Coliseu e o povo: comam os cristãos, matem, espetáculo para eles. Mas quando eles se entregavam, sorrindo, aquela semente era lançada naquele coração. Irmãos, discernam o tempo. Não é tempo de voltar atrás. Não é tempo de desistir. Para discernir o tempo é preciso reconhecer a oportunidade. Oportunidade não volta atrás. Pode voltar outra oportunidade, mas aquela passou. Aproveite a oportunidade que bateu a sua porta. Não importa se for pequena. Entra por aquela porta pequena e depois outra grande se abrirá. Mas entra, não perde a oportunidade. Quem muito escolhe não vai ficar com nada. Jesus está dizendo: a oportunidade é essa. Nós estamos em Samaria. Levantai os vossos olhos, porque os campos estão brancos para a colheita. É aqui que vai começar. Vocês estão se admirando de eu estar conversando com essa mulher samaritana? Pois começa por ela. Irmãos, quando Jesus olhou aquela mulher samaritana, e depois de conversar com ela, uma mulher que ninguém dava crédito, uma mulher que a única coisa que ela tinha era um cântaro para ela colocar a água. Aquele cântaro em que ela colocava a água era a fonte de subsistência dela, e ela ia ao meio-dia, porque era um horário que ninguém buscava água. Então ela carregava a pecha de mulher que tomava o marido dos outros. Ela carregava aquele estigma de mulher prostituta. Então ela ia para
para o poço no horário que ninguém ia, e Jesus começa a conversar com ela e diz: é aqui que o negócio vai acontecer. E no momento que ela entende, ela larga o cântaro, ela larga a sua fonte de subsistência, ela larga aquilo que traria vida para ela, e sai correndo para conversar com os homens. Outrora os homens que só queriam usá-la, que descredibilizavam ela, agora ouve esta mulher, e ficam tão impactados que correm até Jesus, e são transformados, e voltam até ela dizendo o seguinte: nós vimos, nós estivemos com Ele, e cremos, não só apenas pelo que você disse, mas também nós temos visto com os nossos próprios olhos. Mas eles só foram porque ela foi lá, e ela só foi porque Jesus parou para conversar com ela. Enquanto todo mundo julgava, enquanto os discípulos deram no pé, não vamos ficar aqui não, vamos ali pegar uma água, vamos ali pegar. Jesus ficou ali, se expondo. Não tenha medo da exposição. Ei, capture a oportunidade. A oportunidade precisa ser capturada. Discernir o tempo é reconhecer a oportunidade, é ter uma visão vertical daquilo que Jesus quer para você. Presta atenção. Discernir o tempo é ter um alinhamento com o que Deus te mostra, sem procrastinação. Preste bem atenção aqui, a palavra está aqui, amém? Olha, a Bíblia diz que a mão diligente governa, mas a mão que é procrastinadora, que é retardatária, será escravo de todos. Provérbios 12, 24. Abra sua palavra, Provérbios 12, 24. A mão diligente dominará, mas os enganadores serão tributários de todos. Aí, a mão diligente dominará. A mão diligente é aquele que sai na frente. A mão diligente é aquele que está atento. A mão diligente é aquele que está com a antena ligada para aquilo que vai acontecer. A mão diligente é aquele que sabe que uma oportunidade está surgindo. Às vezes eu encontro algumas pessoas que estão há 3, 4, 5, 6 anos sem sair do lugar, e você vai ver que o problema não é com Deus, porque Deus não faz acepção de pessoas. Ele ama a todos, mas Ele faz acepção de atitude. O problema é a pessoa, é a atitude que ela toma ou deixa de tomar. Aí as pessoas dizem: mas é porque parece que para mim nada dá certo. É porque parece que... Ei, acorda, levanta os olhos, faz essa anamnese, essa autoanálise dentro de você, examina a si mesmo. Não é só para ceia não, não é só para ceiar não, examine um homem a si mesmo, é para tudo. Aquilo que está dentro de mim, quais atitudes que eu estou tomando. Gente, esses dias eu vi um curso em uma área que não era a minha área, mas uma pessoa que era muito conceituada nessa área, e dando esse curso de graça. E às vezes a gente fica chorando. Gente, tem coisas na internet de graça, ó, que não é só isca não, que é para você aprender muito. Mas nós gostamos de reclamar. Discirna o tempo. Ei, procrastinação. Quanto tempo Deus já mandou você fazer algo e você está: ano que vem eu começo, ano que vem eu começo, ano que vem vai dar certo, ano que vem eu começo, ano que vem vai dar. Sabe o que Deus faz? Deus para de falar, porque Deus não dá pão para estragar. Ele dá semente ao que semeia e pão ao que come. Ele não dá pão para estragar. Aí o tempo passa. Irmãos, entenda uma coisa: aquilo que Deus quer que seja levantado na terra,
vai ser levantado. Se você não quiser, Ele vai levantar através de outro, mas vai levantar. Se Deus quiser que aqui em Juazeiro tenha uma empresa tal, uma igreja tal, não sei o que, em qualquer área, não é só eclesiástica, não é só igreja, em qualquer área, Ele vai fazer. E se o crente não quiser, Ele levanta até o ímpio, mas Ele vai fazer. E Deus usa o ímpio, usa para denunciar a preguiça do crente. Já que o santo não quer exaltar ao santo dos santos, Ele usa o ímpio para denunciar a preguiça do crente, que deveria fazer para glorificar o nome santo do Senhor. Olha o que ele diz: Ciro, meu ungido. Ninguém queria compromisso com Deus. Aí ele levanta um Zé das Couve, vai olhar a vida de Ciro. Não vou nem falar aqui para não escandalizar. Não, Ciro, vou deixar quieto, você estuda mais sobre Ciro. Levanta Ciro, irmãos, e chama Ciro de meu ungido. Cabra ruim, do avesso, que veio de uma dinastia de costume, aonde homem só tinha relação com mulher para procriar e para ter prazer com outro homem. Dá para me entender? Vem desse grupinho. E Deus fez isso para denunciar que aqueles daquele tempo não queriam compromisso com Ele. Então, através do pecador, Ele denuncia tudo aquilo que aqueles que são deles não queriam fazer. Entenda, a impureza do ímpio condenando o pecado dos crentes. Dá para você entender isso? Aí a gente reclama: por que fulano está fazendo? Irmão, é para você. É para você. Porque quando Deus quer fazer, acontece. A Bíblia diz que Ele faz suscitar das pedras filhos a Abraão. Se você não quiser dar glória a Deus, as pedras vão glorificar. É para você. Deus preparou, irmãos, há um tempo. Para de olhar. Porque o dólar vai não sei o que, a economia vai não sei o que, agora vai subir não sei o que, o déficit do superávit, do AFT, da inflação, do não sei o que. Tem coisas, irmão, que eles inventam só para jogar cortisol no teu organismo. Irmão, olha para frente. Eu não quero saber o que estão falando, se a China invadiu não sei o que, com a Rússia não sei o que, tem disco voador, está caindo disco voador agora em todo mundo, é disco voador, todo dia é um disco voador em um lugar diferente. Irmão, eu quero saber que eu vou para o céu, eu vou ser abduzido pela graça de Deus, mas enquanto isso não acontecer, eu vou andar aqui na terra como rei, como sacerdote, tudo posso naquele que me fortalece. Eu sou filho e eu sirvo a um Deus poderoso e sou filho de um pai que não desampara os seus filhos. É isso. Eu não quero ver uma geração em que o avivamento comece numa farmácia ou no meio dos ímpios. Eu quero ver isso que está acontecendo lá, ó. Já está espalhando para outras universidades. Começou numa universidade crente. E há 70 anos atrás, há 50 anos atrás, já houve o primeiro fogo. E 50 anos depois, o Espírito Santo faz de novo. 50 é Pentecostes, daí vem a palavra Pentecostes, 50 dias após a Páscoa, Pentecosto. Irmãos, 50 anos depois, Deus começa a soprar do seu fogo, começa a soprar do seu Espírito. Entenda, e já começou a espalhar para outras universidades, ali do Kentucky para fora. Tem gente do lado de fora esperando para entrar naquela universidade. Não está tendo aula, os professores não estão dando aula. O reitor, a reitora, dizem tudo liberou geral. Agora é só adoração, adoração, adoração. É isso que eu quero ver. Irmãos, você pode pensar, mas isso é o Kentucky. Isso aconteceu no país de Gales, isso aconteceu em Pensacola, isso acontece em São Paulo, isso acontece... Ei, se você soubesse o que Deus tem para essa cidade,
Hoje eu falei com um pastor amigo meu, e ele falou, fulano não mora mais aí? Eu falei, não, ele foi embora. E, inclusive ele deixou um trabalho assim, assado. Eita, e aconteceu isso aí em Juazeiro? Ele falou assim, aí depois ele disse, enquanto você falava, eu vou dizer uma coisa, Leandro, Deus tem algo para esse lugar. Deus tem algo para esse lugar. Uma vez um pastor daqui me disse, tudo acontece primeiro em São Paulo, Rio, depois aí vai para não sei para onde, quando chega no Ceará, aí vai para Fortaleza, depois por último vem para cá. Aqui é o quintal do quintal do quintal do... Irmão, não vai ser quintal do quintal não, aqui vai ser a sala principal. Há um fogo, irmão, aqui. Deus vai fazer. Discernir o tempo, então, é reconhecer as oportunidades. Discernir o tempo é ter um alinhamento com aquilo que Deus quer te mostrar, ou seja, sem procrastinação. Discernir o tempo é entender a lógica de cada dia e ser criativo. Amém? Entenda que para cada dia Deus fez algo diferente. Como é que eu quero ter um resultado diferente fazendo sempre as mesmas coisas? Não tem. Tem gente que reclama, não melhora o casamento, está fazendo a mesma coisa. Tem que ter um resultado diferente. Quer um resultado diferente? Aplique algo diferente. Quer uma colheita extraordinária? Semeie uma semente em comum. Mas na minha vida profissional é sempre isso, aquilo e aquilo e aquilo. Já experimentou fazer algo diferente? E na minha vida espiritual, é sempre aquilo, desde que converteu, 10 minutos de oração, aquela oração de manhã, aquela oração mais sem vergonha, já acorda assim, gente, e quando ora, deixa eu falar uma coisa para você, animal é que acorda assim, tá? Bicho é que acorda assim, abre o olho, vamos passear, e sai correndo. Ei, você é filho de Deus, acordou, obrigado, Senhor, obrigado. Se sonhou coisa ruim, irmão, já pede perdão ali, perdão, Senhor Deus. Senhor, perdão, Pai, eu sonhei que eu pegava aquele irmãozinho, mas me perdoa. Irmãos. Pastor, mas eu sou uma pessoa correta. Ei, deixa eu te falar, Deus usa os sinceros. Eu nunca vi Deus usar os certinhos da Bíblia, sabia? Porque não tem. O único certo, correto em tudo foi Jesus, e Ele ainda assim foi tentado, segundo a nossa imagem e semelhança. Agora, os sinceros, Ele usou todos. Nunca tenha medo de confessar as suas imperfeições. Nunca. Quem confessa a sua imperfeição, a sua tentação, não vai precisar confessar o pecado. Então chega diante de Deus e pede perdão mesmo, porque você sonhou coisa ruim. Pede perdão que você sonhou que estava gritando com o seu marido, que você queria gritar com ele, que você queria gritar com a sua esposa. Pede perdão. Já começa aí, daí já é 5 minutos de oração. Estou dando a dica, já matou no começo. Depois, você começa a interceder pelo seu dia, pela sua esposa, pelo seu marido, pelos seus filhos. Intercede. Irmão, como o cearense gosta de fazer filho, já vai para 1 hora de oração aí, intercedendo por cada um. Aí depois você começa a agradecer. Você não pediu? Agora você pede por você e depois você agradece. Olha aí, eu duvido que o seu dia não vai ser uma bênção, irmãos. Agora, como é que eu vou querer um resultado diferente? O pastor fala, o Espírito Santo, porque o Espírito Santo falou com ele, porque o Espírito Santo fala com você também. Eu não sou privilegiado. O Espírito que está em mim, o Espírito Santo, está com você, está em você. Está em você. Aí na hora do almoço, aí na hora de novo, e na hora de jantar, aquela oração: Senhor, Deus abençoe a minha comida, abençoe aquele que não tem, amém, vamos comer. Irmão, ora mais, jejua mais, se entrega. Jejum, irmão, não tem como você ser crente sem jejuar. Você tem que jejuar. Pastor, mas eu sou magro, vou sumir. Suma, e aí Deus vai aparecer. Mas jejue. Jejue. Tem que jejuar. Seja criativo, faça as coisas de maneira diferente.
Glauquiana deu aula aqui no casamento. Aí botou os negócios lá no grupo lá, cheio de emoji de coração, de negócio e tal. É isso. Não cabe mais ficar mandando carta. Já brigou. Quando a carta chegar, a esposa já está com um bico desse tamanho, o marido já... Tem que ser imediato, criativo. Naquela hora ali, deu um desentendimento. Manda lá aqueles olhão do coração, aquele negócio, já quebra ali na hora. Criatividade. Irmãos, o espírito de criatividade mora dentro de você. Você não reparou? Antigamente não existia esse negócio de a pessoa entrar, bater foto com a plaquinha, seja bem-vindo, esperamos por você, igreja, o lugar perfeito para a pessoa imperfeita. Não tinha nada disso. Hoje tem. Você não pode parar no tempo, você tem que avançar. Entendo o que eu estou querendo, que o Espírito Santo está me guiando para falar algo para você aqui nessa noite. Entendo o que Ele está falando. Ele tem algo maior, Ele tem algo melhor, Ele quer que você vá além, mas Ele quer trabalhar em conjunto com você. Ele já abriu a porta, Ele já mostrou o ambiente, Ele já disse, tudo isso é seu. Agora dê esses passos. Dê esses passos. Discernir o tempo é se adiantar, é ser rápido, é ser profético, é ver a história por detrás da história, porque quem se adianta, governa. Quem se adianta, governa. O mundo está sendo dividido, não mais pelos fracos e pelos fortes, pelos inteligentes e tolos, mas pelos que se adiantam e por aqueles que ficam no lugar. A divisão hoje do mundo está entre aqueles que resolvem sair na frente e aqueles que dizem, eu vou ficar aqui porque aqui está muito bom. O bom é inimigo do melhor. Diga assim, o bom é inimigo do melhor. É por isso que às vezes a crise vem na sua vida, porque Deus quer te tirar do bom e te levar para um lugar maior. E se a crise não vier, você não sai. Deixa eu contar algo aqui, preste bem atenção. Uma vez, uma pessoa pediu para eu orar num salão, e era um salão bonito, e eu fui nesse salão, e eu orei, e ela toda feliz conseguiu um emprego lá. Aí eu sonhei com aquela mesma moça em um outro salão, e todos os detalhes do salão, azul, com um negocinho na lâmpada e tal. E eu falei, como é que eu vou falar para ela isso? Ela está tão feliz naquele salão. E eu demorei um mês orando em cima daquele sonho e chamei a moça. Quando chamei a moça, eu falei, olha, Deus quer que você abra o seu salão. E ela, mas pastor, é porque... E ele me mostrou até a cor da parede. Assim, 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 assim. Aí ela, amém. Passou 2 meses. E ela não, 3 meses, 4 meses. E eu falei, você está feliz? Não, está bem, está tranquilo. Eu falei, pois é, aqui você é empregada, Deus quer que você abra o seu. E, do nada, a patroa do salão, uma menina corretíssima, passou a não pagar mais ela. Eu falei assim, e passou a não pagar, e começou a ter briga dentro do salão. Fulano não me paga, não sei o que. Eu falei assim, pois é, né? Eu falei assim, Deus não mandou você abrir? Mas eu vou botar uma justiça aqui. Eu falei assim, não, Deus mandou você abrir o seu. Deus está te expulsando daqui, você não está entendendo. Sabe o que aconteceu? Ela fez um acordo, saiu de lá, e até onde eu sei, o salão dela está aberto até hoje, que ela é a dona. Já faz mais de anos. Ela abriu o dela e ela mantém ela, as filhas, com o dinheiro de lá. Precisou uma crise se levantar para que ela saísse do lugar, porque ela não discerniu o tempo. Não precisava da crise. Discernir no tempo. É tempo de buscar mais. Quando as notícias ruins vêm, não é para reclamar, é para você buscar mais.
é para você cavar, se entregar mais. Discernir o tempo é se adiantar, é ser profético, é ver a história de Deus acontecendo por trás da história que é aparente aos seus olhos. Atrás de toda história humana tem a transhistória divina. Tem algo profético acontecendo e você precisa entender. E por último, discernir o tempo é ser sábio. E o sábio vive dia após dia com a responsabilidade, poder e energia para derrotar tudo o que é impedimento que se levanta. O sábio, ele vive dia após dia com essa responsabilidade, com poder e com energia para derrotar os gigantes que se levantam. Cada gigante que se levanta é um degrau de sucesso para que o nome do Senhor seja glorificado, mas para que Ele venha a exaltar você também. Antes de Golias, Davi era um pastor de ovelhas desconhecido. Quando ele mata Golias, que corta a sua cabeça, porque ele caiu, depois ele foi com a espada, cortou a cabeça. Lá vem ele com a cabeça. Aí Saul pergunta: Abner, de quem é pai esse garoto? Interessante que ele não pergunta quem é Golias, quem é Davi, melhor dizendo. Ele não pergunta quem é Davi, ele pergunta quem é o pai de Davi. De quem é pai esse menino? Quem é o pai dessa criança? Era um menino de 17 anos, sisudo, falava com discernimento, sério. Daí vem a raiz da palavra. E por que ele pergunta quem é o pai, não pergunta quem é Davi? Irmãos, porque se o filho mata gigante, quem o pai não mata? Você sabe quem é teu pai? Você sabe que nenhum gigante pode parar diante de você? Não, você está entendendo? Quando Davi vem com a funda e ele diz, Golias diz assim: tu és um cão, tu vem contra mim aí com pau, com pedra, com trambolhos. Ele: eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Quando levanta Golias, gigante, Davi olha, eu consigo imaginar na minha mente fértil o Senhor atrás de Golias e Davi olhando assim, um anjo do Senhor, a mão assim, e Davi disse: eu conheço essa sombra, é a sombra do esconderijo do Altíssimo, só que vai vir com uma potência sobre a vida dele destruidora. Então não tem, irmão, Davi tacou a pedra, mas quem acertou foi Deus, irmão. O seu papel é tacar a pedra. Eu tenho medo de entrar, eu tenho medo de fazer. Aí fica reclamando. Irmão, taca a pedra, deixa que Deus acerta, irmão. O gigante vai cair, em nome de Jesus. Se levante e aplauda o Senhor, se coloque de pé. Aleluia, aleluia. O povo que crê em Deus é forte e faz proezas. O povo que crê em Deus é forte e faz proezas. Deus chamou você para fazer proezas. Aquilo que o outro diz não vai dar certo, com você vai dar. Com você vai dar. Eu nunca vi, vai dar. Irmãos, eu já vi gente plantar maracujá onde maracujá não nascia, e nasceu maracujá de 500 gramas. Eu já vi gente mexer com peixe e dizer: aqui não dá, o clima dessa água para esse peixe não dá certo, e explodiu e ficou rico vendendo peixe. Eu não sei, irmão. Olha, o pessoal compra aquele filme, assiste o filme O Fazendeiro de Deus. Assista esse filme, você vai ver. Irmão, se Deus mandar plantar batata na terra que não dá batata, Deus mandou, vai dar. Agora, você tem que tacar a pedra. Você tem que tacar a pedra. Você tem que dar o passo. Você já deu um passo vindo aqui hoje? Você já deu um passo estando aqui hoje, ouvindo a palavra? Agora coloque em prática, porque nós somos bons de ouvir, mas nós somos melhores ainda em sair da igreja e esquecer tudo aquilo que ouvimos.
Então coloque em prática. Coloque em prática. Vai acontecer, irmãos. Quando você vê o brotinho nascer, continue regando, aguando, como diz o carioca. Vai regando ali, em oração, em jejum. Vai brotando. Brota o poço. Brota o poço que os nossos príncipes e nobres cavaram com os seus cajados e os seus bordões. Brota o poço. Brota o poço. Você só pode olhar para baixo para ver a água brotar. Não é para ficar olhando para suas mazelas. Não é ficar olhando para os seus problemas. É para ver a água brotar do poço. É para ver a água brotar. Água fresca. Água de refrigério. O Senhor me refrigera em águas tranquilas. Água brotar. Água brotar. Água brotar. Você é ovelha, irmão. Ovelha só procria em água tranquila. Por isso que ele diz: refrigera minha alma, guia-me mansamente por águas tranquilas. Você é ovelha, sem ansiedade, sem angústia. Debaixo de ansiedade e angústia nada acontece. É água tranquila. O Senhor vai te levar a essas águas. Senhor, no nome de Jesus. Irmãos, nós estamos debaixo de uma unção de cura. Eu não sei aonde há enfermidade em você, mas quarta-feira teve pessoas aqui que foram curadas de sequela grave. A tia de Taismara foi curada de uma sequela, veio de Salvador, de Teixeira de Freitas, da Bahia para cá, e foi curada. As mãos ficavam roxas, o sangue não circulava. E domingo ela estava: pastor, não tem, pastor, minha mão não fica, minha mão está vermelhinha, minha mão não fica mais roxa. Enquanto ali no final do culto o Senhor começou a profetizar: a circulação volte ao normal. Eu fui tomando posse, e de lá para cá eu não senti mais nada. Em nome de Jesus, Espírito Santo, cura. Ó Deus, entra com a tua vida. Cura os teus filhos, tuas filhas. Meu Deus, cura o teu povo. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Eu declaro cura sobre o teu povo. Espírito Santo. Espírito Santo de Deus. Vem com o teu sopro. Coloque a mão na sua enfermidade, ou melhor, na enfermidade que não é sua, mas está em você, e vai embora agora. Se você não puder colocar a mão no lugar, coloque no seu coração mesmo. Aleluia. Aleluia. Vai curando, queimando o Espírito Santo. Queima o Espírito Santo. Toca com teu toque de cura. Toca com teu toque de cura. Toque de cura. Em nome de Jesus. Do alto da cabeça, a planta dos pés. Ovário seja curado. Visão seja restaurada. Audição seja restaurada. Má circulação agora caia por terra. Coração, em nome de Jesus, funcione perfeitamente. Em nome de Jesus. Espírito de morte, eu te repreendo agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Depressão, caia por terra. Vai embora. Ansiedade, depressão. Mente cauterizada. Em nome de Jesus, essa mente cauterizada para enxergar o mal apenas. Em nome de Jesus, vai embora agora. Seja renovada e tenha a mente de Cristo. A mente de Cristo. Aleluia. Aleluia. Espírito Santo.